Bom, na unidade 2, nós vamos trabalhar dois grandes clássicos modernos, são John Locke, Thomas Hobbes e Max Weber, um sociólogo alemão do século XIX. O interessante ali, no século XVI, XVII, é que a ciência moderna está nascendo, ela está se consolidando. A física, notadamente a física. O que é a física? É a tentativa de se fazer uma leitura matemática da natureza, da realidade. Tudo é mensurável. É a ciência experimental, é o empirismo que está acontecendo na Inglaterra, já que aqueles homens não aceitaram o modelo racionalista teórico do René Descartes na França. Então eles elaboram uma situação de ciência experimental. Nesse ambiente da ciência experimental, surge uma proposta. Se nós podemos ler a natureza matematicamente, e isso nos dá segurança, nos dá exatidão, vamos então fazer política a partir disso. E assim nasce o pensamento de Locke e de Hobbes. Locke vislumbra um momento do homem em estado de natureza e diz que o homem se agride. Os homens começam a se degradar e ele se autodestrói. Então, por um instinto de preservação da vida, ele institui o Estado. O Estado agora deve regular as relações entre os homens de tal forma a garantir a vida, a liberdade e a propriedade dos indivíduos. O Estado existe em função dos indivíduos e das relações entre eles. Hobbes tem uma situação muito específica e urgente. Hobbes vive no momento exatamente em que há a possibilidade, a iminência de uma guerra civil religiosa dentro da Inglaterra. É a famosa Guerra das Duas Rosas, né? As famílias representadas pela rosa branca e pela rosa vermelha. E ele tem que propor, ele como participante da nobreza britânica, ele se sente na obrigação de propor um caminho que pudesse, primeiro, evitar essa guerra civil iminente e, segundo, pudesse reorganizar a Inglaterra, fazendo da Inglaterra um Estado forte. E aí ele propõe o Leviatã. O Leviatã é apenas o nome de um monstro da mitologia grega que ele usa para dizer o seguinte: o Estado é forte, ele é forte como um monstro. E ele regula exatamente as relações entre os indivíduos, aqueles indivíduos do estado de natureza, onde o homem é louco do homem, o homem come o próprio homem, é exatamente por um cálculo da razão. Veja, em Hobbes não é tanto um sentimento de preservação da vida, um instinto de preservação da vida. Em Hobbes é um cálculo da razão. A razão é calculante, ela mede, ela é capaz de mensurar as relações entre os homens e matematicamente propõe que os indivíduos da natureza, eles elejam entre si um soberano e deleguem a esse soberano o poder sobre suas liberdades. Então, eles concedem ao soberano o direito sobre sua liberdade. E essa concessão, feita através do pacto social, institui um Estado forte. É esse Estado forte que, preconizado por Thomas Hobbes, que deverá regular as relações entre os homens e garantir progresso social, progresso do Estado.
Então, a ideia do Estado forte em Hobbes, ela é fundamental. E esse poder, que a tradição que interpretou Hobbes como um absolutista, porque ele fala de um monarca, de um soberano que representa a reta razão, etc, 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 na verdade, esse poder absoluto é regulado por uma Constituição, por leis escritas e estáveis. Então, na verdade, não há tanto de absolutismo no pensamento de Hobbes. Há uma Constituição que regula e que legitima as relações entre o governante soberano e os súditos, ou seja, aqueles indivíduos desgovernados do estado de natureza que agora adquirem o status de cidadãos de um estado forte. Esse elemento é chave, esse leviatã, essa fortaleza que se faz em torno de uma Constituição. Tá? Concluindo essa segunda unidade, nós vamos a Max Weber. Max Weber, que tematiza, ele tem um livretozinho que fala ciência e política, duas vocações, né? O aspecto do conhecimento científico não nos interessa nesse aspecto aqui, nessa filosofia política 2, né? Então nós vamos à vocação. O que ele diz? É exatamente que há no ser humano uma tendência, uma vocação natural para a política, uma vocação natural para regular as relações de poder e de dominação entre os homens. E como essas relações serão legitimadas. Vale a pena ler o texto, é agradabilíssima a leitura de Max Weber também. Né? Eu espero que vocês consigam gostar e ter uma leitura exitosa. Leituras exitosas, né? São 3.